Eu tenho certeza que você já viu muitos vídeos sobre o telescópio James Webb por aí, né? Que é esse telescópio aqui que eu estou te mostrando. Pois bem, esse vídeo aqui é feito por um professor de física, que sou eu, Denis, então eu não vou te contar sobre a história do telescópio James Webb, porque você já viu muito por aí. Eu vou te contar sobre a física básica envolvida nele, quais são os conceitos físicos que nós podemos lembrar para a gente entender como ele vai funcionar na prática. Como eu disse, eu sou teu professor de física, então por favor me ajude a divulgar esse vídeo, esse conhecimento para o maior número de alunos possível. Para isso eu preciso que você curta esse vídeo, só isso, dá um joinha aí para curtir esse vídeo e espalhar esse conteúdo. E não esqueça que se você quiser ser meu aluno de física ou matemática, eu tenho 2 cursos bem em conta para todo mundo. Um deles se chama Matemática para quem detesta matemática e o outro chama Física para quem detesta física. Mas, Denis, como que eu encontro esses cursos? Você vai aqui embaixo na descrição do vídeo e ali você vai encontrar o link para esses 2 cursos que são extremamente baratos e que serão seus para sempre. Beleza? Então vai ali no link e acesse esses cursos para dar uma olhada, tem várias aulas gratuitas para você assistir. Pois bem, existem várias maneiras da gente enxergar o mundo. O nosso olho ele se desenvolveu nesse planeta para enxergar a luz visível. A luz visível aos nossos olhos é uma pequena parte do que nós físicos chamamos de espectro eletromagnético, que é esse espectro aqui. Dentro do espectro eletromagnético, nós temos, como o próprio nome diz, diferentes frequências de uma onda eletromagnética. Por exemplo, dá uma olhada aqui, ó. Existem as ondas de rádio, existem ondas com frequências altas, com frequências baixas, e todas essas ondas têm um nome diferente. Por exemplo, se o comprimento de onda é muito grande, nós chamamos de ondas de rádio. Se tiver o comprimento de onda muito pequeno, nós chamamos, sei lá, de raio-x, de raios gama. Entende? Ou seja, o nome que uma onda eletromagnética ganha depende da frequência com que ela vibra no espaço. Mas por que eu estou falando isso? Porque a luz visível não é a única forma da gente enxergar o universo através de um telescópio. Nós podemos investigar o universo usando ondas de rádio, por exemplo. Essas ondas os nossos olhos não conseguem ver. Nós somos cegos para esse tipo de onda. Porém, nós construímos equipamentos que nós chamamos aqui de radiotelescópios. Esses radiotelescópios fazem a função dos nossos olhos e eles enxergam o universo de uma forma que nós, humanos, a gente não consegue. Então isso aqui que eu estou te mostrando é um radiotelescópio. Ele não funciona com luz visível. Você não vai conseguir enxergar nada através dele com os teus olhos. Ele recebe ondas de rádio que vêm das estrelas e do universo, que são produzidas, capta essa informação, decodifica e passa para o computador. Então, quando você está olhando para o universo, para o céu à noite, os teus olhos estão vendo apenas a luz visível. Só que existe uma gama gigantesca de outras frequências que o teu olho não consegue ver. Por quê? Porque o nosso olho desenvolveu nesse planeta, igual eu falei, para enxergar a luz visível. Então, se você quiser enxergar essas outras frequências, entre aspas, enxergar, você precisa de outros equipamentos. Por exemplo, esse radiotelescópio, certo? Então, dentro dessa mesma ideia, nós temos telescópios que estudam o universo na frequência de raio-x, etc. Talvez o telescópio mais famoso seja esse aqui que eu estou te mostrando, que é o telescópio Hubble. O Hubble é um telescópio que estuda o universo através da luz visível. Então é uma luz que a gente consegue enxergar. A maior parte das imagens do universo nas últimas décadas foi feita pelo Hubble. E ele não é um telescópio que fica na superfície da Terra. Ele fica lá no espaço em órbita da Terra. Tá vendo que ele está fora da superfície da Terra? Ele está no espaço, ele fica em órbita e você tem aí o tamanhão dele, a luz entra por aquele buraco ali, bate nos espelhos dentro dele, é decodificada e é passada para a Terra e você consegue ver as imagens. Então ele fica em órbita da Terra. Por que eles decidiram levar esse telescópio até lá? Porque lá não existe interferência da atmosfera da Terra. E isso melhora a qualidade da imagem. Quando você está dentro da atmosfera da Terra, a imagem que vem do espaço, ela sofre interferência, porque ela sofre processos físicos da óptica que nós chamamos de refração e reflexão. E isso interfere na qualidade da imagem. Então, se você leva um telescópio para o espaço, é muito mais fácil e muito melhor nas imagens que ele produz. Então, aqui tem algumas imagens que o Hubble produziu e você consegue ver. Olha que imagens perfeitas de uma estrela, aqui de uma nebulosa. Todas as imagens que você viu nas últimas décadas provavelmente foram feitas pelo telescópio Hubble. Aqui galáxias, olha a quantidade de galáxias que você tem aqui. Cada ponto desse não é uma estrela.
Cada ponto desse é uma galáxia inteira. Olha a imagem que o Hubble conseguiu produzir, beleza? Olha aqui, agora tem uma diferença importante. Por quê? E o telescópio James Webb, Denis, que você está falando tanto? Bom, ele também vai investigar o universo como todos os telescópios fazem, beleza. A diferença é que ele vai investigar em outra frequência do espectro eletromagnético que nós chamamos de infravermelho. O Hubble, igual eu te falei, ele investiga o espectro da luz visível, o que a gente consegue ver. O James Webb vai investigar no espectro do infravermelho, então ele vai enxergar o universo de uma outra forma. E aqui eu coloquei duas imagens para você. Uma das imagens, a da esquerda, eu tenho problema com direita e esquerda, é uma imagem em luz visível. Você está enxergando do lado esquerdo uma parte do universo em luz visível. Do lado direito, você tem essa mesma imagem, só que agora em infravermelho. Veja como aparecem coisas do lado direito que não tinham do lado esquerdo. E algumas coisas do lado esquerdo que somem do lado direito. Então veja que o universo não é simplesmente o que os teus olhos enxergam. Nós, às vezes, como seres humanos, a gente olha para o espaço ou para a natureza e pensa que a gente sabe tudo. Mas não, nós somos limitados pelo nosso olho, pelo nosso ouvido, que são máquinas que foram feitas aqui para o planeta Terra. Mas a gente não enxerga tudo. Então o James Webb vai trabalhar com infravermelho, que é a imagem que está à direita. O Hubble trabalha com a luz visível, que é a imagem que está à esquerda. Como o Hubble já está há muito tempo trabalhando, há décadas, então a gente já sabe a maior parte do universo com luz visível. A gente precisa de um novo telescópio que enxergue o infravermelho. Essa é a função do Hubble. Como você já percebeu, o infravermelho não é visto pelos nossos olhos, mas o James Webb vai conseguir ver e mostrar uma parte do universo que nós não conhecemos ainda. Então, assim como o Hubble, o James Webb ele também vai ficar no espaço. Mas ele é mais ousado, porque ele vai estar a uma distância maior do que a distância da Lua até a Terra. Em uma região que nós cientistas chamamos de ponto de Lagrange. Então eu quero te mostrar aqui, ó. Tá vendo ali no topo da imagem, você tem uma representação do Sol, Mercúrio, Vênus e a Terra. A distância do Sol até a Terra é de 150 milhões de quilômetros, que nós físicos ou astrônomos chamamos de uma unidade astronômica. Essa é a distância do Sol até a Terra. Por comparação, eu coloquei ali embaixo, olha só, a distância da Terra até a Lua, que é de 384.400 quilômetros. O James Webb, olha onde ele vai ficar. Tá vendo ali no canto direito? Ele vai ficar a 1,5 milhões de quilômetros da Terra. Então ele fica depois da órbita da Lua, ele vai ficar muito longe. Por comparação, dá uma olhada ali na Terra, olha só, onde que fica o Hubble? Olha lá o Hubble do lado esquerdo, ele fica a 570 km de altura. Então veja que o James Webb, além de investigar o universo num outro tipo de frequência do espectro eletromagnético, ele vai ficar a uma distância muito maior. Então ele vai ficar no espaço profundo, profundo, profundo. Essa é a posição do James Webb, que a gente chama aqui, ó, de ponto de Lagrange. Então veja que ali eu tenho o Sol, tenho a Terra, tenho a Lua, e o James Webb fica naquele L2 ali, que é um ponto de Lagrange. Então ele vai ficar muito longe da Terra. Ele vai ficar lá por alguns motivos especiais que eu vou explicar para você daqui a pouco. Bom, para enxergar o universo, os telescópios precisam de espelhos, igual esse aqui que eu estou mostrando para você, que é um dos espelhos do telescópio James Webb, certo? A quantidade de informação e a qualidade da informação, elas dependem do tamanho do espelho. Quanto maior o espelho do telescópio, melhor. Quanto maior a área que ele tem, mais luz do universo chega até o telescópio. E tudo isso é explicado pelas leis da reflexão e refração da luz, que eu mostrei para você em algum vídeo aqui no canal. Então veja que aqui são os conceitos físicos envolvidos, reflexão e refração da luz. Então essas leis elas são estudadas em uma área da física que nós físicos chamamos de ótica. Então se você quer saber sobre reflexão e refração da luz e saber mais ainda sobre o telescópio James Webb, você tem que estudar a física, a parte da ótica. Vamos comparar o tamanho dos espelhos do Hubble com o James Webb. Veja aqui, ó. Veja que o James Webb possui um espelho muito maior e que ele é feito encaixando diversos espelhos menores. Então veja aqui, tem a comparação de tamanho. Do lado esquerdo você tem o James Webb, do lado direito você tem o Hubble. Mas, Denis, eles têm mais ou menos o mesmo tamanho. Exatamente, o tamanho deles é mais ou menos igual. Mas toda aquela parte amarela ali do James Webb é o espelho dele.
E eu acabei de falar para você que quanto maior o espelho de um telescópio, melhor. O Hubble, por outro lado, o espelho dele está lá dentro e é só aquela circunferência ali. Ele é pequenininho, ele não é um espelho tão grande comparado com o James Webb. Olha aqui do lado, ó. Veja a comparação, eu tenho ali um ser humano, uma pessoa, aí aquele em cinza ali é o telescópio, o espelho primário do Hubble, e do lado direito em amarelo, todos esses espelhos juntos formam o telescópio James Webb, o espelho dele. Então veja a comparação de tamanho do telescópio Hubble com o telescópio James Webb e comparando com o tamanho de uma pessoa. O espelho do telescópio James Webb é muito maior e ele é feito encaixando essas várias partes, esses vários espelhos pequenininhos aí, beleza? E por que eles fizeram isso? Por que eles encaixaram todos esses espelhos? Porque assim o telescópio ele consegue ser encolhido, ele vai ficar bem pequenininho para caber dentro de um foguete e ser lançado para o espaço. Então tudo isso deve ser pensado. Mas Dennis, o James Webb tem uma cor de ouro, ele é banhado a ouro? Voltando aqui para você dar uma olhada no espelho. Sim, a resposta é sim. Ele é banhado a ouro porque com essa película de ouro, a luz que chega no telescópio é de melhor qualidade. Lembra quando eu te dei aquela aula sobre as leis de ótica aqui no canal? Lá eu falei sobre o índice de refração dos materiais e como que ele interferia na luz. Esse princípio ele está aí no espelho do James Webb. Veja como a física está em todo lugar, meu aluno e minha aluna. Um dos problemas que existem em fazer observações é você mudar o índice de refração do espelho. Então por isso que eles trabalharam com essa quantidade de ouro. Aqui está um grande problema que eu vou mostrar para você, é que quando você faz observação em infravermelho, o telescópio ele precisa estar em temperaturas muito baixas. Esse é um dos motivos pelos quais o James Webb vai ficar no espaço profundo, lá bem longe da Lua. Porque lá as temperaturas elas são baixíssimas, aproximadamente 225 graus abaixo de zero. Para garantir que o telescópio ele vai ficar sempre protegido do calor do Sol, os cientistas fizeram um escudo de proteção. Então eu estou te mostrando aqui, ó, do lado direito vai ficar o lado escuro, entre aspas, o lado frio do telescópio James Webb. Vai chegar a mais ou menos menos 233 graus Celsius. E é ali que vai ficar o telescópio, tá vendo ali em azul, ó, os espelhos, o detector. Do outro lado, do lado esquerdo, vai ficar uma temperatura muito alta, porque é a luz que vem do Sol, a energia que vem do Sol, e vai chegar a mais ou menos 85 graus Celsius. Denis, mas isso é muito esquisito. De um lado do telescópio está 85 graus Celsius e do outro dá menos 233 graus Celsius, exatamente. Por isso que eles tiveram que fazer essa proteção, porque como o telescópio vai estar exposto lá no espaço profundo, ele vai estar recebendo energia do Sol diretamente. Então eles tiveram que fazer um escudo de proteção. Por quê? Porque o telescópio ele vai funcionar melhor estando no frio. Por quê? No frio você consegue detectar com melhor qualidade o espectro que você está tentando do infravermelho trabalhar. Então aqui, olha o tamanho do escudo de proteção dele. Eu gosto sempre de colocar essas imagens quando você compara com os seres humanos, para você conseguir ver o tamanho do equipamento que você está montando. Então essa proteção aqui, esse escudo, ele é extremamente sensível, ele é maior do que uma quadra de tênis, e quando ele for para o espaço, ele vai dentro do telescópio e lá no espaço ele vai começar a abrir junto com o telescópio para proteger ele. Então do lado do telescópio, de um lado desse escudo vai estar muito quente por causa do Sol e do outro vai estar muito frio para o telescópio funcionar direito. Então veja que os conceitos de física que a gente trabalhou aqui são os conceitos da ótica. Essa é a física do telescópio James Webb. Tanto a parte da ótica, de refração e reflexão, índice de refração, por isso que ele é banhado a ouro, essa questão da termodinâmica, da temperatura e etc. Esses são os conceitos físicos do telescópio James Webb, e aqui a gente está olhando ele comparando com o tamanho dos cientistas. Olha só a comparação do James Webb com os cientistas. Aqui ele totalmente montado, está faltando só o escudo de proteção embaixo dele, que vai ser colocado tudo dentro do foguete e lançado para o ponto de Lagrange lá depois da Lua, e a gente vai começar a enxergar o universo de uma forma que a gente nunca viu até hoje. Não esquece de curtir esse vídeo para ajudar o canal e para divulgar o meu conteúdo como professor de matemática e física. E não esquece de acessar os links que estão aqui na descrição para você fazer parte do nosso time de alunos nos cursos bem em conta que a gente tem de matemática para quem detesta matemática e de física para quem detesta física. Valeu, espero que tenha gostado e tchau!